principal medida na música é o intervalo. O 8º capítulo é dedicado a essa matemática musical. Uma das características dos sons é a altura. Um som é mais agudo ou mais grave do que outro, dependendo do número de vibrações de cada um. O que mede essa diferença na música é o intervalo. O que é o intervalo? É a diferença entre dois sons, ou seja, ele mede a distância entre dois sons. Vamos a um exemplo. A distância entre Brasília e São Paulo é aproximadamente 1000 quilômetros. A distância entre duas notas é tantos tons e tantos semitons, enquanto que a medida para o volume é o litro e para a distância o metro, a medida da distância na música é o tom e o semitom. Vale lembrar que na música nós consideramos, além da altura absoluta, também a altura relativa do som. A altura absoluta do som é a altura exata, correspondente a determinado número de vibrações. A altura relativa do som é o resultado da comparação entre sons. Um som está tantos tons e tantos semitons distante do outro. Vamos analisar agora várias combinações possíveis de dois sons. Quando uma nota é interpretada depois da outra, nós temos o intervalo melódico. Quando essas duas notas são interpretadas juntas, simultaneamente, temos o intervalo harmônico. Ele é formado por notas simultâneas. No intervalo melódico, quando a primeira nota é mais grave do que a segunda, o intervalo é classificado como ascendente. E quando a primeira nota é mais aguda do que a segunda, o intervalo é descendente. Só para ficar claro, essa classificação não pode ser aplicada aos intervalos harmônicos, porque as duas notas soam juntas. E assim sendo, não tem como determinar qual é a primeira nem qual é a segunda. Quando as duas notas são vizinhas, o intervalo é classificado como conjunto. Ele é formado por notas consecutivas. Quando elas não são vizinhas, o intervalo é disjunto. Ele é formado por notas não consecutivas. Quando o intervalo é formado por notas que se encontram dentro do limite de 8 notas sucessivas, dentro de uma oitava, classificamos o intervalo como simples. E quando duas notas são mais afastadas, não pertencem à mesma oitava, classificamos o intervalo como composto. Recapitulando esta parte, existem 4 critérios para analisar um intervalo. Intervalo pode ser melódico ou harmônico, ascendente ou descendente, conjunto ou disjunto, simples ou composto. Exercício número 12. Classificar os intervalos conforme as 4 situações possíveis. Exercício número 12, gabarito. É bom lembrar que o intervalo harmônico não se classifica nem como ascendente, nem como descendente. Na identificação dos intervalos, nós usamos a combinação de um número e de uma palavra. O número indica a classificação e a palavra indica a qualificação do intervalo. Por exemplo, quarta justa. A classificação do intervalo é feita segundo o número de notas contidas no intervalo. Vejam o exemplo. O intervalo de Mi a Lá é formado por 4 notas: Mi, Fá, Sol, Lá. Consequentemente,
é um intervalo de quarta. Vejam a classificação dos intervalos simples. Dó é uma primeira porque contém uma nota. Dó, ré é segunda, contém duas notas. Dó, mi é terça, contém 3 notas. Dó, fá é quarta, contém 4 notas. Dó, sol é quinta, contém 5 notas. Dó, lá é uma sexta, contém 6 notas. Dó, si é uma sétima, contém 7 notas. E finalmente, dó é uma oitava porque contém 8 notas. A classificação dos intervalos compostos é a seguinte. Dó, ré é nona porque contém 9 notas. Dó, mi, décima, contém 10 notas. Dó, fá é 11ª, contém 11 notas. Dó, sol é 12ª porque contém 12 notas. E assim por diante. A classificação numérica não leva em consideração nem os acidentes, nem as claves. Fá, ré é uma sexta. Fá sustenido, ré é uma sexta. Fá, ré bemol é uma sexta. Fá dobrado sustenido, ré dobrado bemol também é uma sexta. Se essas duas notas foram gravadas na outra clave, primeira nota no primeiro espaço e outra nota na quarta linha, também é uma sexta, independentemente da clave na frente do intervalo. Exercício número 13. Classificar somente em números os intervalos. Exercício número 13, gabarito. Até agora, nós resolvemos o problema do primeiro nome do intervalo, que é a sua classificação, definindo o número. Agora vamos aprender a qualificação do intervalo, o segundo nome. A qualificação depende do número de tons e semitons contidos no intervalo. Para essa finalidade, nós dividimos intervalos em 2 categorias. Os intervalos justos, que são os de primeira, os de quarta, os de quinta e os de oitava. E os intervalos injustos, ou pecadores, que são os maiores e os menores. Eles são os de segunda, os de terça, os de sexta e os de sétima. Existem argumentos acústicos para essa qualificação aparentemente discriminatória, que não serão vistos nesse capítulo. Vamos agora analisar os intervalos simples e qualificá-los. Começaremos com justos. Intervalo de primeira justa, também chamado de uníssono, é formado por 2 notas iguais, notas de mesmo nome e da mesma altura. Vamos ouvir primeiras justas, uma melódica e outra harmônica. O intervalo de quarta justa é formado por 2 tons e um semitom. Se alguma quarta contiver mais tons e semitons ou menos, ela não é justa. Por exemplo, Dó, Fá. Dó, Ré é um tom, Ré, Mi é um tom e Mi, Fá é meio tom. É uma quarta porque são 4 notas e é justa porque a distância entre as 2 notas é de 2 tons e um semitom. Vamos ouvir quartas justas, uma melódica e outra harmônica. Todas as quartas, formadas por notas naturais ou por notas com o mesmo acidente, são justas. A única exceção é a quarta formada por notas Fá, Si. Essa não é justa porque tem 3 tons e não 2 tons e um semitom. Ela é grande demais. Ela é chamada de quarta aumentada. Para formar uma quarta justa,
com as notas de Fá e Si, é necessário alterar uma delas. Ou alterar Fá para Fá sustenido, depois nós temos a quarta justa Fá sustenido Si. Para formar a quarta justa com notas Fá e Si, é necessário elevar Fá para Fá sustenido para formar intervalo de 2 tons e um semitom. Ou abaixar a nota Si para Si bemol para ter a distância de 2 tons e um semitom. A quarta, formada pelas notas Fá e Si, que contém 3 tons, também é chamada de tritom. É tão complicada que antigamente era chamada diabolos em música. Exercício número 14. Formar quartas justas. Exercício número 14. Gabarito. O intervalo de quinta justa é formado por 3 tons e um semitom. Dó para Ré, um tom. Ré, Mi, um tom. Mi, Fá, meio tom. Fá, Sol, um tom. A distância entre Dó e Sol são 3 tons e um semitom. Consequentemente, é uma quinta justa. Vamos ouvir as quintas justas, uma melódica e outra harmônica. Localizar ou formar quintas é fácil. É só pular um espaço, se a nota estiver no espaço, ou uma linha, se a nota estiver na linha. Todas as quintas, formadas por notas naturais ou por notas com o mesmo acidente, são justas. A única exceção é a quinta Si-Fá, que não é justa, porque tem somente 2 tons e 2 semitons. Ela é curta demais. Ela é chamada de quinta diminuta. Para formar uma quinta justa com as notas Si e Fá, é necessário alterar uma delas. Ou abaixar a nota Si para Si bemol para formar a distância de 3 tons e um semitom, ou elevar Fá para Fá sustenido para formar uma quinta justa. Prestem atenção. A combinação das notas Fá-Si e Si-Fá é sempre problemática. Cuidado com o diabolos em música. Exercício número 15. Formar quintas justas. Exercício número 15. Gabarito. O intervalo de oitava justa é formado por 5 tons e 2 semitons. Vamos ouvir as oitavas justas, uma melódica e outra harmônica. Observem a diferença entre a oitava justa, formada por 5 tons e 2 semitons, e um outro intervalo formado por 6 tons. Na matemática, eles seriam iguais, mas na música são diferentes. É fácil encontrar uma oitava. É a nota de mesmo nome, mais próxima, ascendente ou descendente. Nem precisa contar tons e semitons. Todas as oitavas formadas por notas naturais ou por notas com os mesmos acidentes são justas, sem exceção. Exercício número 16. Formar oitavas justas. Exercício número 16. Gabarito. Depois de aprender intervalos justos, vamos passar para os intervalos maiores e menores, que nunca são justos. O intervalo de segunda maior é formado por um tom.
por exemplo, Dó, Ré, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Vamos ouvir as segundas maiores, uma melódica e outra harmônica. O intervalo de segunda menor é formado por um semitom, por exemplo, Dó, Ré bemol, Sol sustenido, Lá. Vamos ouvir as segundas menores, uma melódica e outra harmônica. Para facilitar, abreviamos os intervalos maiores com a letra M maiúscula e os intervalos menores com a letra M minúscula. Para formar ou localizar as segundas, é só subir ou descer para a nota vizinha. Exercício número 17. Formar as segundas, maiores e menores. Exercício número 17. Gabarito. O intervalo de terça maior é formado por 2 tons, o de terça menor por um tom e um semitom. Dó, Mi é terça maior, porque entre Dó, Ré é um tom e Ré, Mi é um tom. Dó, Mi tem 2 tons, é terça maior. Entre Dó e Mi bemol, a distância é de um tom e meio. Dó para Ré, Ré para Mi bemol, meio. É terça menor. Vamos ouvir as terças melódicas e harmônicas. Para formar ou localizar as terças, é só subir ou descer para a linha mais próxima ou para espaço mais próximo, dependendo de onde a nota estiver. Exercício número 18. Formar as terças. Exercício número 18. Gabarito. O intervalo de sexta maior é formado por 4 tons e um semitom, e de sexta menor é formado por 3 tons e 2 semitons. Dó para Lá é sexta maior, porque Dó, Ré é um tom, Ré, Mi é um tom, Mi, Fá é meio tom, Fá, Sol é um tom, Sol, Lá é um tom. Entre Dó e Lá tem 4 tons e um semitom, consequentemente é uma sexta maior. Já entre Dó e Lá bemol, tem um semitom a menos, por isso é sexta menor. Vamos ouvir as sextas maiores, melódica e harmônica, e as sextas menores também melódica e harmônica. Para contar todos os tons e semitons das sextas dá muito trabalho. Para facilitar, podemos comparar as sextas difíceis com as quintas justas fáceis. A sexta maior tem um tom, ou segunda maior, a mais do que a quinta justa. A sexta menor tem meio tom, ou segunda menor, a mais do que quinta justa. Exercício número 19. Formar as sextas. Exercício número 19. Gabarito. O intervalo de sétima maior é formado por 5 tons e um semitom. E o de sétima menor é formado por 4 tons e 2 semitons. Vamos ouvir o som das sétimas maiores, uma melódica, outra harmônica, e das sétimas menores, melódica e harmônica. Para contar todos os tons e semitons das sétimas dá muito trabalho. Para facilitar e não precisar contar,
Podemos comparar as sétimas com a oitava justa, que é fácil de identificar. A sétima maior é quase uma oitava, só falta um semitom, ou segunda menor. Já a sétima menor é mais curta. Para ela, falta um tom ou segunda maior para completar a oitava. Exercício número 20. Formar as sétimas. Exercício número 20. Gabarito. O procedimento mais prático para classificar e qualificar um intervalo é o seguinte. Nós queremos identificar o intervalo Fá sustenido Ré. Primeiro vamos classificar o intervalo, isso é, definir o primeiro nome, o número, contando as notas. Fá para Ré são 6 notas, então é uma sexta. Em seguida, vamos qualificar o intervalo, considerando somente as notas naturais. Do Fá para Ré é sexta maior. E, finalmente, vamos qualificar o intervalo analisando o efeito dos acidentes no resultado final. Fá para Ré, sexta maior, mas original é Fá sustenido Ré, consequentemente é sexta menor. É fácil, né? A qualificação dos intervalos formados por notas com os mesmos acidentes é igual à do intervalo formado por notas naturais. A distância do Lá sustenido para Dó sustenido é a mesma como de Lá para Dó, é terça menor. Mas também distância do Lá dobrado sustenido, Dó dobrado sustenido também é uma terça menor. A qualificação dos intervalos formados por notas alteradas, com um ou dois acidentes da mesma espécie, pode ser simplificado tirando um acidente de cada. Qual é o resultado da qualificação do intervalo Fá dobrado sustenido Ré sustenido? Complicado, não? Mas se eu tiro um sustenido de cada, eu classifico Fá sustenido Ré, que é fácil, que é sexta menor. Consequentemente, a Fá dobrado sustenido, Ré sustenido, também é sexta menor. Vamos ver mais um exemplo. Mi sustenido, Fá dobrado sustenido. Que intervalo complicado, não? Mi Fá é uma sétima maior. Mi sustenido, Fá sustenido, também é uma sétima maior. Se eu coloco dobrado sustenido no Fá, Fá dobrado sustenido é sétima menor. Fácil, não? Exercício número 21. Classificar e qualificar os intervalos. Exercício número 21. Gabarito. O domínio infalível dos intervalos é imprescindível para os cálculos musicais. Vamos ver agora um outro tipo de exercícios. Em vez de classificar e qualificar os intervalos, vamos formar os intervalos a partir de uma nota dada. Vejamos um exemplo. Formar o intervalo de sexta menor ascendente a partir da nota Mi bemol. Primeiramente, vamos formar uma sexta ascendente a partir da nota Mi, uma sexta qualquer, Mi, Dó. Em seguida, vamos qualificar essa sexta. O resultado é sexta menor. Mi, Dó é sexta menor. Depois vamos considerar o acidente da nota dada, o bemol. Então, a qualificação muda para sexta maior. Para formar a sexta menor, a partir da nota Mi bemol, como pede a questão original, é necessário abaixar a nota Dó em meio tom, passando para Dó bemol. Finalmente, o intervalo pedido está formado: Mi bemol, Dó bemol. Também podemos pensar o seguinte: se a sexta Mi Dó é o menor, começando com Mi bemol, o Dó também precisa ter bemol. Exercício número 22. Formar os intervalos a partir da primeira nota dada.
Exercício número 22. Gabarito.